Dando continuidade a conteúdo de iluminação de exteriores, eu vou fazer agora, tá, para vocês o exemplo 01, que é iluminamento por ponto, tá? Nessa questão, nesse exemplo 01, o que é que eu quero? Eu quero determinar o iluminamento na linha média de uma pista, tá? Que normalmente a gente calcula o iluminamento por ponto na linha média de uma pista, tá? Nos pontos P1, que é o iluminamento mínimo, e P2, que é o iluminamento máximo, com as seguintes dimensões mostradas a seguir, tá? Aqui na figura, o que é que eu tenho? P1 é o iluminamento mínimo, porque é o ponto mais distante das luminárias, tá aqui na linha média da pista, e P2 é o iluminamento máximo, que é o ponto mais próximo de uma luminária, tá? Lembrando a vocês que em ambos os pontos, tá, P1 e P2, eu vou ter a contribuição de cada luminária. Por exemplo, de L1 para P1 eu tenho radiação luminosa, L2 também tem radiação luminosa em P1. No ponto P2 eu recebo radiação luminosa de L2 e também recebo uma pequena quantidade de radiação luminosa de L1. Em ambos os pontos, vamos receber contribuição de ambas as luminárias, ok? Aqui eu tenho as dimensões da pista, largura aqui, tudo essas informações aqui que nós vamos precisar para o cálculo. No exemplo 1, tá? Utilizando a luminária que foi apresentada, cujo diagrama de curvas isolux é este dado aqui, que nós vamos adotar, utilizar esse diagrama genérico, tá? Para as nossas questões. Tá? Lembrando, se mudar de luminária e tudo, eu tenho que pegar o diagrama de curvas isolux da luminária fornecida pelo fabricante. Tá? A lâmpada empregada é uma vapor de mercúrio de 250 watts. Nós sabemos que o fluxo dessa lâmpada a vapor de mercúrio, tá, é 12.600 lumens. Tá? Tem aqui, ó. Aqui embaixo não pegou a letra, o φL, tá? Mas é o fluxo da lâmpada. Tá? A altura das luminárias é 10 metros. E eu devo considerar o E 100% e o N igual a 1, tá? O que é que sempre eu faço quando eu estou com esses casos? Eu vou anotar os meus dados, os dados da minha questão, para que eu comece a pegar dados complementares e consiga fazer a sua resolução. Vamos anotar os dados. Exemplo 01, dados. Tá? O que é que eu quero? Eu quero encontrar primeiro EP1 e EP2. Eu tenho que saber o que é que eu quero, tá? Eu quero encontrar isso aqui, EP1 e EP2, tá? Para que eu encontre EP1 e EP2, eu tenho alguns dados, algumas informações sobre minha questão, tá? No caso aqui, ó, eu vou utilizar o meu o E, que é um dado de questão, ele deu que era 100%. Tá? A lâmpada é uma lâmpada a vapor de mercúrio de 250 watts, tem um fluxo da lâmpada igual a 12.600 lumens, tá? O N é igual a 1, o H é igual a 10 metros, e tem uma informação que a gente não atenta, tá? Mas como eu vou utilizar o diagrama genérico, o valor do K igual a 0,23. É um dado que é fornecido pelo fabricante da luminária, tá? Isso aqui são os dados que eu tenho para a minha questão. Lógico que eu tenho algumas distâncias. As distâncias são dadas em função da do meu diagrama, da minha representação da rua, tá? No caso, tá? Eu tenho as distâncias x e y em função dos pontos P1 e P2, tá? Essa parte de x e y, essas distâncias, tá? Eu vou deixar para explicar mais à frente, quando a gente precisar pegar essa contribuição, tá? Que é quando a gente for utilizar para o cálculo propriamente dito, da contribuição, tá? Do P1 e P2, tá? Do EP1 e o EP2, tá? Mas quando a gente pega o conteúdo, nós temos o seguinte. No conteúdo nós temos a fórmula, a equação que me dá o iluminamento no ponto, tá? Que ela é a seguinte fórmula: EP, que é o iluminamento máximo no ponto, é igual ao E vezes o K vezes o fluxo da lâmpada vezes o N dividido por H ao quadrado, tá? Essa aqui é a minha equação. Quando eu olho aqui minha equação, eu vejo, ó, eu tenho aqui o E 100%,
O K eu tenho também, que é o dado do diagrama genérico. O fluxo da lâmpada eu tenho. O N eu também tenho. E o H eu também tenho. Ou seja, eu tenho todos esses dados. E o que é que eu vou calcular com essa equação? Preciso calcular dados complementares? Sim. Nessa equação aqui, eu vou encontrar o EP. O que é o EP? É o iluminamento máximo no ponto. Qual ponto? Naquele ponto embaixo da minha luminária. Tá? Aquele pontinho lá que eu disse que era o ponto zero, quando estava explicando a teoria. Aquele ponto embaixo da luminária. Ou seja, o iluminamento máximo que eu vou ter. Só que os pontos P1 e P2 estão distantes desse ponto EP. Mas para isso, nós vamos calcular primeiro o EP e depois a gente vai ver quanto é que vai ser o EP1 e o EP2. Vamos lá. EP igual. O E eu não posso colocar em percentual. A gente sabe que 100% é igual a 1, tá? Coloca o valor numérico. 1 vezes 0,23 vezes 12.600 vezes 1 dividido por altura 10 ao quadrado, tá? Eu tenho essa equação aqui e vou fazer o cálculo, encontrar o resultado do EP. Eu pego aqui a minha calculadora, tá? E vou fazer os cálculos, tá? 1 vezes 0,23 vezes 12.600 vezes 1 dividido por 10 ao quadrado. Isso aqui me deu 28,98, tá? Vou anotar o valor EP igual a 28,98 lux. Esse aqui é o iluminamento máximo que eu tenho no ponto embaixo da minha lâmpada ou embaixo da minha luminária, tá? Só que os pontos P1 e P2 não estão naquele ponto ali embaixo. Eles estão distantes. Distantes quanto? Distantes em relação ao eixo X e Y, tá? Aí o que é que eu vou pegar? Vou pegar no material as informações que eu tenho, tá? Quando eu olho na questão, no exemplo, o que é que eu tenho? Eu tenho que fazer aqui um desenho mais ou menos representando a situação que eu tenho. Eu tenho aqui as luminárias, tá? Onde eu tenho L1 e L2, tá? Aqui eu tenho o ponto P1 e aqui eu tenho o ponto P2, certo? A distância entre essas luminárias, entre uma luminária e outra, é 30 metros, certo? E a distância daqui para a linha dos pontos equivale a 0,75 H, ou 7,5 metros, tá? Aí aqui o que é que eu tenho, certo? Eu tenho essas informações aqui, ó. Lembrando, esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho essas informações, basicamente isso que eu tenho na minha questão, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu vou verificar as distâncias, tá? Ou seja, vou pegar aqui, ó, de L1 para P1, depois de L1 para P1 no eixo X e Y, L2 para P1 no eixo X e Y, L1 para P2 no eixo X e Y, L2 para P2 no eixo X e Y. O que é que eu tenho? Vamos lá, colocar aqui no ponto P1, tá? Vamos fazer o ponto P1. Ponto P1 recebe radiação luminosa, vamos lá, L1P1, vamos ver aqui a distância de L1 para ponto P1, L1P1. Da luminária L1 para o P1 eu tenho a contribuição no eixo X e no eixo Y. Vou anotar essas informações, tá? Também, no ponto P1, ele recebe contribuição da luminária 2 para o ponto P1, que vai ter as distâncias X e Y. Vou anotar aqui esses valores, tá? Quando eu observo aqui, ó, vamos lá, no eixo X, tá? De L1 para o ponto P1 no eixo X, que é esse eixo descendo aqui, quanto é que ele percorre? Aqui esse valor, 0,75 H, ou seja, de L1 para P1 no eixo X, 0,75 H, tá? Agora, de L1 para P1 no eixo Y, ele percorreu quanto? Se a gente observar pelo conceito, o ponto P1 ele fica bem no centro, bem no meio dessa distância aqui, ou seja, ele percorreu 15 metros. Eu tenho 15 metros para cá e 15 metros para cá. Vou anotar aqui o valor do eixo Y, 15 metros, tá? Resumindo isso aqui, ó.
Da luminária 1 para o ponto P1. Da luminária 1 para o ponto P1. No eixo X, ele percorre 0,75H, anotei. No eixo Y, daqui para cá ele teria o quê? 15 metros, tá? 15 metros, que é a metade da distância de cima. Anotei aqui também. Agora eu vou verificar da luminária 2, L2, para o ponto P1, tá? Da luminária 2 para o ponto P1 no eixo X, também vai ter essa mesma distância, que ele está aqui na linha central, 0,75H. Vou anotar aqui, ó, 0,75H. No eixo Y, quanto foi que ele percorreu daqui para cá? Percorreu essa distância aqui, ó, a metade de 30, ou seja, 15 metros também. Aqui vai ser 15 metros, tá? Um detalhe que eu devo fazer é trabalhar com todos os meus valores em função de H. Por que eu tenho que trabalhar com todos os valores em função de H? Porque o diagrama de curvas Isolux é dado em função de H. Esse valor aqui está em 15 metros. Para transformar por H, eu pego esse valor de 15 metros, vou dividir pelo valor do H. O H, o dado da questão aqui é 10 metros. Basta eu dividir 15 por 10, que tem lá dizendo que a altura é igual a 10 metros. 15 dividido por 10 deu 1,5H. Aqui também vai ser 1,5H. Eu tenho essas contribuições aqui, ó, essas distâncias, que automaticamente vão me dar contribuições, tá? Valores percentuais de contribuição, que depois eu vou somar esses valores, certo? Aqui eu vou pegar aqui, ó, no ponto P2, tá? Colocando aqui no ponto P2, da mesma forma que eu tenho no ponto P1, aqui é o P2, tá? P1 ele recebe contribuição da luminária L1 e da luminária L2, tá? Eu tenho no ponto P2, eu tenho L1 para o ponto P2, tem os valores de X e Y, tá? Da luminária 2 para o ponto P2, luminária 2 para o ponto P2, eu tenho as contribuições de X e Y também, tá? Tem essas contribuições. Quais são essas contribuições ou essas distâncias? Tá? Da luminária 1 para o ponto P2, luminária 1 para o ponto P2, no eixo X, vai ser o mesmo valor, 0,75. 0,75H, tá? Com isso, eu concluo, tá? Eu já posso definir aqui, concluir que quando eu encontro o valor do eixo X, ele vai ser igual para todos os casos, 0,75H. O valor do eixo X não muda. O que vai mudar é o valor do eixo Y, tá? No valor do eixo Y aqui, vai mudar. Da luminária 1 para o ponto P2, ó, de L1 para o ponto P2, no eixo Y, que é esse eixo aqui, quanto é que ele vai percorrer? Daqui para cá ele percorre 30 metros. Vou colocar aqui 30 metros, tá? Da luminária 2 para o ponto P2, ele tem algum deslocamento lateral? Não tem. Ou seja, ele percorre 0H. Já estou colocando aqui em função de H. Como eu coloquei aqui 30 metros, e eu sei que um H é igual a 10 metros, 30 metros vai ser justamente 3H. Vou pegar aqui essas contribuições, tá? Como é que eu vou pegar essas contribuições aqui, tá? Eu tenho que ir no meu diagrama de curvas Isolux e traçar, encontrar os pontos naquelas curvas para que eu determine o valor percentual de cada um, beleza? Vamos lá ver no material como é que eu faço isso. Aqui no material disponível, tá? Na página 2, o que é que eu tenho? Tem um diagrama aqui, tá? De curvas Isolux que nós vamos adotar, certo? Aí o que é que eu vou fazer com ele? Vou traçar, tá? Isso aí seria com papel, tudo, mas eu estou utilizando aqui o computador. Aí o que é que eu vou fazer? Vou traçar linhas nessas medidas, tá? E no cruzamento dessas linhas eu encontro pontos. Esses pontos vão me dar o valor percentual que eu estou precisando, tá? Vamos lá aqui, ó. O valor do X eu vou traçar primeiro no eixo X, tá? Se eu olho no que eu determinei, tá? O valor do X é igual a 0,75H. Posso pegar aqui, ó, que tem 0, meio, aqui é 1. Entre meio e 1, bem no centro dele aqui, eu tenho 0,75H. Vou traçar isso aqui, ó. Deixar essa marcação aqui, ó, tá? Como sendo a linha do eixo X. Após a demarcação aqui no eixo X, tá? Eu vou pegar os pontos de cruzamento do eixo Y, tá? No caso aqui, no primeiro caso, eu tenho a condição de L1 para P1, o X igual a 0,75 e o Y 1,5H.
tá? 1,5H dá nessa linha aqui, ou seja, seria esse ponto aqui, onde está o mouse, tá? Aí eu pergunto, qual seria esse valor, tá? Esse valor ali deu um valor entre 9 e 20, só que deu mais perto do 20, certo? Eu vou fazer aqui abaixo um desenho, tá? Para explicar como é que eu encontraria esse valor, tá? Aqui, ó, o desenho que é que eu tenho? Tem uma curva aqui de 20, só vai dar 20 se bater nessa linha, tá? E tem a curva aqui de 9, e o ponto deu mais ou menos aqui, ó, entre 20 e 9, tá? Esse ponto, tá? Se eu pegar alguma coisa para medir aqui essa distância, eu vou encontrar, atribuir um valor aqui, tá? Mas, por exemplo, o ponto deu entre 20 e 9, certo? Esse ponto entre 9 e 20, o que é que acontece com ele? Se ele tivesse bem no meio, seria algo próximo de 15, 15,5. Tá, o valor dele. Só que ele está mais para cima um pouco. Por quê? Ele está mais perto do 20. A gente pode atribuir um valor, tá? Lembrando a vocês que essa questão de percentual contribuição, tá? Eu trabalho com tolerância, tem uma tolerância consideravelmente boa, tá? Eu posso colocar aqui, atribuir olhando assim, pronto. Imagine que aqui fosse 10% no lugar de 9, tá? Se fosse 10%, esse valor aqui no meio seria 15, aqui seria 16. Como é 9, ele está mais ou menos aqui entre 16, 15,5% e 16%. A gente pode adotar que o valor é 16%, não tem problema algum, tá? Isso aí não vai dar diferença no meu cálculo propriamente dito, tá? Dá uma diferença de valores, mas como iluminação de exteriores eu tenho uma tolerância muito grande, tá? Eu posso adotar isso aqui. Ah, professor, se eu colocasse 15%, estaria errado? Não estaria errado, estaria certo também. Mas eu vou adotar 16%, como se eu tivesse medido isso aqui e calculado isso aqui, deu 16%, beleza? Basta olhar aqui, se fosse 10%, no meio seria 15%, aqui seria 16%, mas só que é 9%, ele diminui um pouquinho para cá, seria mais ou menos 15,5%, mas eu vou adotar 16%, ok? Aí eu vou pegar esse valor de 16%, anotar aqui, ó, 16% é essa contribuição aqui. Na contribuição de L2P1, eu também tenho as mesmas dimensões, ou seja, vai ser 16% também, tá? Eu tenho esses dois valores de contribuição aqui para o ponto P1, 16% e 16%. Uma luminária está contribuindo 16% e outra luminária está contribuindo 16%, daquela radiação máxima daquele ponto, beleza? Aí eu vou verificar aqui para o ponto P2, tá? Para o ponto P2 eu vou verificar quais são as distâncias, tanto no eixo X como no eixo Y. No eixo X eu já deixei traçado lá. No eixo Y eu vou verificar dois pontos distintos, tá? Vamos olhar aqui no diagrama quais seriam os valores que eu tinha, tá? No primeiro caso, certo? Aqui no diagrama eu tenho 3H, tá? Que seria contribuição da luminária L1 para o ponto P2, tá? O X 0,75 não muda e o 3H deu aqui, ó. Deu maior que 2 e menor que 4, só que está mais perto do 4 um pouco. Eu posso colocar, definindo assim, 3, se eu estivesse bem no centro, entre 2 e 4 no centro, daria 3, tá? Para facilitar a minha vida, está mais um pouco próximo do 4, eu vou colocar 3,1%, beleza? Já aqui, ó, lembrar desse valor que eu vou anotar já já. Já aqui no eixo 0, ele deu exatamente sobre a linha de 80%. Aqui deu na linha de 80%. Se ele deu em cima da linha de 80%, que é a contribuição da luminária L2 para o ponto P2 no eixo Y, não tem o deslocamento, tá? Deu em cima da linha de 80%, vai ser esse valor de 80%. Vamos anotar essas contribuições. 3,1 de L1 para P2 e 80% de L2 para P2. Vamos anotar. Aqui, ó, eu tenho 3,1%, tá? E aqui 80%. Beleza. Encontrei as contribuições pontuais. Só que aí eu quero saber o P1 aqui, ó. Qual vai ser a contribuição no ponto P1 total? Eu vou somar essas contribuições aqui. 16 mais 16, que deu 32%, certo? Esse valor. Nesse caso aqui, o P2... eu tenho que somar essas duas contribuições. 3,1 mais 80. P2 deu 83,1%.
Vou pegar esses dois valores, tá? Eu tenho agora esses dois valores. Com esses dois valores, o que é que eu vou fazer agora? Vou calcular o EP1 e o EP2, tá? EP1 vai ser quem? Vai ser o P1 vezes o EP que eu tinha calculado anteriormente. O EP2, por sua vez, vai ser o P2 vezes o EP que eu tinha calculado, tá? Por que eu tenho que levar em consideração isso? O EP é o ponto, é o iluminamento máximo no ponto embaixo da luminária. E aqui é a contribuição que eu tenho, o percentual de contribuição das luminárias. No caso aqui, ó, EP1 vai ser igual a 32%. 32% é 0,32 vezes o EP. O EP que eu tinha calculado deu 28,98, tá? Vou anotar aqui do EP2 igual 83 é 0,831, tá? Vezes o EP 28,98. Quando eu faço isso, eu vou encontrar aqui os valores de EP1 e EP2, tá? Vou calcular aqui e anotar esses valores. EP1, 0,32 vezes 28,98. Eu encontro 9,27. 9,27 lux. Então, encontrei o EP1, tá? Vou encontrar agora aqui o EP2. Vai ser 0,831 vezes 28,98. Deu 24,08 lux, tá? Isso aqui eu encontrei, beleza? A resposta é EP1 e EP2. Só que eu, quando estou fazendo projeto de iluminação de exteriores, tá? Um projeto de fato, eu não basta apenas calcular isso, eu tenho que verificar a eficiência luminosa, ou seja, se não tem como está a distribuição desse iluminamento, tá? Para que eu faça isso, para que eu verifique isso, tenho que determinar a eficiência luminosa. Que o que é que vai ser isso? Vai ser basicamente o EP1 dividido pelo EP2. Esse valor tem que ser maior ou igual a 0,3, tá? Ou 0,30. Se esse valor der maior ou igual, perdão, aqui o sinal é o invertido. Esse valor tem que dar maior ou igual a 0,30. Se esse valor der maior ou igual a 0,30, beleza, eu posso deixar o meu sistema dessa mesma forma. Se porventura eu estivesse fazendo um projeto e ele não desse esse valor, desse um resultado menor que 0,30, o que é que eu iria fazer? Eu obrigatoriamente teria que calcular, ou melhor, aproximar, tá, a distância entre as luminárias, trocar a luminária, trocar a distância entre os postes de luminária e lâmpada, eu teria que fazer isso, tá? Mas aqui, como é uma questão pronta, tá? Um exercício, um exemplo no caso, basta eu apenas calcular isso aqui. Isso aqui vai dar um resultado que vai garantir a minha resposta, tá? Quando eu coloco aqui, faço essa divisão, tá? EP1, o rendimento, a eficiência dele vai ser 9,27 dividido por 24,08. Vou colocar aqui, ó, 9,27 dividido por 24,08. Deu 0,38. 0,38, tá? Esse valor é maior ou igual a 0,30? É. Então, eu posso deixar essa configuração do jeito que está. Nas questões que são prontas, eu sempre vai dar esse resultado, tá? Ou um resultado maior ou igual a 0,30. Já no caso, se eu for fazer algum projeto e porventura esse resultado não desse isso aqui, eu teria que rever a minha instalação. Aumentar a altura, diminuir a altura, distância entre as luminárias, trocar a luminária, trocar a lâmpada. Eu teria que ver o que é que eu iria fazer para que o valor desse maior ou igual a 0,30. E esse fator de 0,30, ele serve o quê? Para garantir o iluminamento mínimo de, num caso, 30%. Em nenhum ponto vai ter iluminação menor do que 30%. Beleza?